para que não temesse. Porque Paulo é um homem de coragem. É um homem na Bíblia que tem intrepidez na pregação. Vai na frente das maiores autoridades, dos maiores públicos, e prega com intrepidez a palavra de Deus. Porque que temos aqui uma palavra do próprio Senhor a Paulo, dizendo: Paulo, não tenha medo, eu estou contigo, continue pregando. Para mim, eu sempre vejo Paulo pregando, e não havia nada que o fizesse parar de pregar. Vamos analisar algumas passagens antes. Abram, por favor, em Atos, capítulo 13, versículo 50. Barnabé e Saulo saem da igreja de Antioquia, são enviados, começam a viagem missionária. Capítulo 13, versículo 50, já vemos Paulo passando as primeiras tribulações. Enquanto Paulo está pregando a mensagem de Deus, muitos opositores se levantam contra ele, para barrar o plano de Deus, para intimidar Paulo, para atentar contra a sua segurança e contra a sua própria vida. Atos capítulo 13, versículo 50 diz: Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Paulo foi expulso deste território. Não foi convidado educadamente a sair. Foi posto em risco, ou estava em risco, a sua vida, a sua segurança, por conta da pregação do Evangelho. Muitos afluíram contra ele, intimidando, ameaçando, para que ele fosse expulso daquela cidade. A gente tem o costume de sair às ruas, lá em Mangabeira, para pregar, e eu nunca fui expulso de nenhuma casa. Já recebi palavras grosseiras, já dei bom dia e não recebi de volta, mas eu não sei o que é ser expulso de um lugar. Eu não sei o que é 2, 3, eu não sei o que é uma multidão me xingando, me ameaçando para que eu saísse daquele lugar. Eu não sei, por isso que eu com cuidado paro para pensar o que Paulo está vivenciando aqui, ou vivenciou aqui. A sua fé, a sua palavra, a sua convicção estava sendo provada. O seu ministério, o teor da sua mensagem, a validade das suas ações estavam sendo testadas enquanto pregava. Já me vi em situações de risco enquanto pregava, mas nunca recebi tal hostilidade como Paulo vivenciou aqui. Então, esse homem precisava de muita coragem para fazer o que fazia. Já me vi precisando de coragem para falar a pessoas que talvez me vissem diferente depois. Para pessoas importantes ou amigos queridos que sabia que depois que falasse iam me ver diferente. Mas ter a convicção e a coragem de falar de Cristo para alguém é amá-la intensamente, é oferecer compaixão e misericórdia. E às vezes preciso de ajuda de Deus para ter essa coragem e essa convicção. Talvez não sofra hostilidade física, mas sofremos hostilidades emocionais, hostilidades de recursos, Mas não me vejo como Paulo aqui. Paulo estava sofrendo muito. E não parou por aqui, porque em Icônio, Paulo e Barnabé se juntou, depois foi para Listra. E capítulo 14, versículo 19, depois de curar o coxo em Listra, olha o que veio sobre ele. Atos, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, de onde ele tinha sido expulso, e Icônio, e instigaram a multidão, e apedrejaram a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o
como morto. Foi apedrejado, não com seixos, mas com pesadas e grandes pedras, porque pregava a palavra de Deus, e foi dado como morto. Foi muito, muito ferido. Ferido em combate espiritual. Me pergunto o que eu faria se recebesse tamanha hostilidade. Será que eu continuaria pregando o Evangelho? Será que eu ia rever a minha vida de obreiro integral? Ou até como cristão, se recebesse tamanha hostilidade? Ser apedrejado até quase a morte, machucado violentamente, porque pregou a palavra de Deus. Este homem precisa de muita coragem. E não terminou por aqui, porque depois de se recuperar, depois das controvérsias que se seguem, capítulo 16 em Filipe, versículo 22, depois de uma visão em Troade, depois da conversão de Lídia, ele cura uma jovem adivinhadora que dava recursos para o seu dono, porque ela era escrava. Depois de curá-la, expulsando aquela entidade, aquele demônio, também começa a sofrer perseguição. Ainda está com a casca das feridas do último episódio. Ainda não está completamente sarado de todos os machucados. Ainda está em processo de recuperação. Recebeu alta, mas ainda está sob supervisão e cuidados médicos. Ainda tem no corpo as marcas dos últimos combates, dos últimos episódios. Leva na mente as palavras grosseiras e os olhos cheios de sangue e de raiva das pessoas que atiravam pedras. Lembra dos gritos, da poeira, do gosto do chão e das pedradas. Mas ainda continua pregando. E depois deste milagre, capítulo 16, versículo 22, nós lemos: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram num cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Agora foi despido em praça pública, como objeto de vergonha, de descaso, de desprezo. Foi jogado lá como um qualquer. Poderia até estar se perguntando: onde está o Senhor nessa hora? Que não vê. Eu estou aqui jogado, onde está Cristo nesta hora? Mas o espírito de coragem estava sobre ele, porque Jesus estava com ele. Mas não foi fácil, porque foi açoitado, aprisionado, acorrentado. E a gente sabe que depois disso o carcereiro se converte, não é? Vidas são salvas, porque foi deixado ser usado por Deus como exemplo vivo da pregação. Mas essa pregação é doída, machuca. Será que eu queria ser usado assim? A gente viu no Enoque que Hebreus capítulo 11 tem duas listas. A lista de cima dos heróis que venceram, né, foram vitoriosos, e a lista de baixo que foi cortado a faca, apedrejado, insultado. Será que eu gostaria de estar mais na lista de cima, dos que venceram, abriram o mar, abriram boca de leões, foram escapados da morte? Ou queremos estar na parte de baixo, daqueles que foi dado ao fio da espada, açoitados, acorrentados, barbarizados por conta da pregação? Este homem está precisando receber as palavras: não temas. Vejam os sofrimentos na vida de Paulo. Parece que tudo está correndo contra ele para que ele se acovarde.
Tendo em conta a sua experiência em outras cidades, possivelmente Paulo estivesse passando ou pensando que tinha chegado a hora de dizer adeus, aqui em capítulo 18, versículo 9, em Corinto. Parece que já tinha feito o trabalho dele e já estava pronto para ir para outra cidade. Chegava a hora de dizer adeus a esses irmãos e ir para outro lugar. Mas o Senhor tinha outros planos. Não só não deveria sair daquela cidade, como deveria ficar e pregar a mensagem, mesmo tendo de passar por problemas. Lucas não diz aqui sobre o medo de Paulo. Vocês não vão achar aqui Lucas escrevendo que Paulo teve medo. Não fala que Paulo em Corinto estava com medo. Mas podemos ler o que o próprio Paulo disse sobre aqueles dias. Vamos ler? Abram por favor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo disse: eu estive em vocês, entre vocês, em fraqueza, temor, mas tremor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora e muito temor por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo vivenciou nestes dias em Corinto muitos conflitos, muitas lutas externas, mas também muitas lutas internas contra o medo, contra a covardia, mas foi reconfortado pelo Senhor cada dia, aí até receber as palavras do Senhor: não temas, continue pregando, porque eu ainda tenho muito povo nessa região. Ele conhecia perfeitamente o ódio e a inveja dos judeus, porque já havia sido vítima desses ataques quando estava em Damasco, Jerusalém, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Tessalônica, Bereia. Era um homem de luta e de sofrimento, que tudo parecia ir contra a ação dele pregar o Evangelho. Parecia que tudo queria impedir Paulo de pregar com intrepidez e coragem para que as pessoas pudessem ser salvas. A mensagem de Paulo era a mensagem da salvação. E o inimigo queria impedir que pessoas fossem libertadas, tivessem suas vidas salvas, limpas, purificadas, redimidas, conhecessem a paz,
a esperança, a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo entendia isso e não parava. Lutas fora e lutas dentro, mas sempre tendo ao seu lado o nosso Senhor Jesus Cristo, que o fortalecia e o consolava, e insistentemente falava ao seu coração: não temas, não temas. Paulo era um homem forte, mas apenas um homem. Ele dependia do nosso Senhor. Ele falou de suas fraquezas, mas aos olhos do nosso Senhor, Paulo era necessário. Sendo homem, fraco, carnalmente, mas forte no Senhor para cumprir a obra de Cristo. No Senhor nós encontramos a nossa força, a nossa coragem de pregar a despeito de todas as adversidades, porque levamos a mensagem da salvação. Somos como os luzeiros em meio às trevas, e as trevas não vencem a luz. E mesmo que soframos neste mundo, será por um breve tempo, como um lampejo, porque a nossa paz é eterna e o nosso consolo é diário. O nosso Senhor é fiel e nos garante a vitória. E é sobre esta certeza que vivemos por fé e sem medo. Podemos ter vários exemplos de coragem e podemos ver onde a coragem é necessária hoje em dia. É necessária no evangelismo. Alguém ao seu lado neste mundo pode estar perdido. Pode não saber a seriedade deste fato. E é hora de fazer a coragem crescer e aparecer para pregar Jesus Cristo a estes perdidos. A coragem é necessária quando nos deparamos com o pecado. Um irmão ou uma irmã pecou e se você foi testemunha, você vai precisar de coragem. Não de se esconder onde é mais seguro, mas corajosamente corrigi-la para que ela não pereça, mas continue desenvolvendo a sua salvação. Tenha coragem e exorte quando preciso. Não se exima ou se exclua da responsabilidade. A coragem ainda é necessária quanto ao arrependimento. Você tem coragem de confessar os seus pecados, de falar a um irmão ou a irmã sobre aquilo que lhe atormenta, lhe angustia? Sabe que às vezes pessoas precisam ouvir o seu pedido de perdão, ou ser testemunha do seu pedido de perdão a Deus, porque você agora terá um aliado, um ajudador para que você vença as lutas. Precisamos de coragem para pedir perdão e confessar os nossos pecados. Precisamos de coragem quanto ao serviço cristão, quanto às áreas e ministérios responsáveis na igreja. Às vezes as responsabilidades são muito grandes, nos sentimos incapazes de abraçar todas elas, ou de começar e ter medo de não poder continuar. Tenha coragem e saiba que é o Senhor que lhe capacitará. Se Ele lhe permitiu enxergar essa necessidade, é porque Ele quer que você dê continuidade a este serviço. Não se acovardem. Você tem coragem e se comprometa diante de Deus em ajudar, em ser útil ao nosso Senhor. Nós precisamos de coragem no exercício da misericórdia. Será que temos medo de ajudar pessoas necessitadas para que elas fiquem dependentes de nós? Será que precisamos de coragem para ajudar o necessitado? Porque quando ajudamos o necessitado, somos responsáveis por eles. Existe uma frase que diz, né? Como é aquela frase do Pequeno Príncipe do livro? Você é responsável por aquilo que cativas. Não se acovarde. Cative as pessoas e seja responsável pelo cuidado
para com elas, mesmo que isso leve tempo. Comece e termine, continue a obra. Precisamos de coragem para ofertar e sermos generosos, sermos benevolentes. Você precisa de coragem para ofertar liberalmente e crescer nestas ofertas. O medo e a incredulidade podem impedir a ação de Deus e paralisar o discípulo. O Dr. Stanley Jones escreveu esse parágrafo aqui. Ele disse: estou interiormente formado por fé e não por medo. Eu sou feito de fé e não sou feito de medo. O medo não é a minha terra natal. Ah, não. A minha terra natal é a fé. As preocupações e ansiedades são como areia nas engrenagens da vida. Mas a fé é como óleo que lubrifica e deixa tudo fluir. Eu vivo melhor pela fé e pela confiança do que por medo, dúvida ou ansiedade. Na ansiedade e nas preocupações é como se me faltasse ar e eu fico ofegante. Não são o meu ar natural. Mas a fé e a confiança, estes sim são meu ar natural e eu respiro livremente. Estes são o meu ar. Um médico da Universidade Johns Hopkins disse: nós não sabemos por que é que os que têm medo, têm ansiedade, morrem mais cedo dos que os que não são preocupados. Mas isso é um fato. Mas eu, que sou simples de espírito, acho que eu sei. Somos interiormente construídos de nervo e tecido celular, cérebro e alma, e por fé, e não por medo. Deus forma, Deus nos fez para sermos seres de fé e não de medo. Não temas. Confie corajosamente nas palavras do nosso Senhor e viva a mensagem de Cristo, a despeito de tudo que o mundo fala. Amém. All who are thirsty, all who are weary,